Olá, crianças do segundo ano. Estamos de volta para mais uma aula e a nossa aula de hoje vamos fazer a correção da atividade da página 36 até a página 39 do livro de língua portuguesa APES. Na página 36, nós estudamos o gênero textual lenga-lenga. Na história que você vai ler com o professor, a professora, também há muitos animais. Esta história é uma lenga-lenga. Você já ouviu falar em lenga-lenga? Pessoal, crianças e família que está acompanhando juntamente com cada criança do segundo ano, o gênero lenga-lenga, ou também conhecido como parlenda, ou ainda é conhecido como conto cumulativo, é um tipo de história em que o que se conta não é o mais importante, e sim o efeito sonoro daquilo que é contado. A utilização de diversas onomatopeias, que são palavras que representam sons, e muitas repetições que se sucedem, conferindo ritmo ao texto, o que no final volta ao ponto de partida. Entre outros elementos sonoros que apresenta nesse gênero são características marcantes da lenga-lenga. Muitas vezes esse gênero textual é também associado às brincadeiras. Então vamos ler novamente a lenga-lenga, A Casa do Seu Damião, que tem aí na página 36. Acompanhe novamente, depois vamos corrigir as questões. Aqui está a casa do seu Damião. Aqui está o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está o rato que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está o gato que pegou o rato que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está o cão que mordeu o gato que pegou o rato que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está a vaca que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está o tatu que arranhou a vaca, que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Essa é a lenga-lenga que acabamos de ler, ok? E vamos agora à interpretação do texto dessa lenga-lenga. A atividade que foi passada na aula passada para vocês fazerem em casa foi essa atividade que começa na página 37, que é uma atividade oral e escrita. Vamos lá corrigir a nossa atividade. A primeira questão. Agora que você já conheceu a história, converse com os colegas. O que pode ser uma lenga-lenga? Como eu já falei no início, lenga-lenga é uma história em versos, os quais se juntam e se repetem. Nós vimos lá que a lenga-lenga ela é um texto todo organizado em versos e estrofe, ok? Por isso que é uma história em versos, os quais se juntam e se repetem. Segunda questão. Em que lugar seu Damião parece morar? Pinte o quadrinho com a resposta correta. Nós temos aqui no primeiro quadrinho, grande cidade. É na praia que ele mora ou será que é no campo? Pela quantidade de animais que fala, pessoal, pela vaca e outros animais que foi citado, como animais domésticos como cachorro, dá-nos de entender que seu Damião mora no campo. Tá ok? Então você pega uma coleçãozinha e pinta o quadrinho indicando a resposta. Seu Damião mora no campo. No que você pensou para dar sua resposta? Converse com os colegas e a professora. Como nós não estamos em sala de aula, não estamos em aula presencial, você pode conversar com alguém da sua família que está lhe acompanhando nos estudos. Esta é uma resposta pessoal. Você pode dar a sua própria resposta. O que levou a você pensar que seu Damião mora no campo?
Uma possível resposta é por se tratar do cenário do campo, associando as pistas dadas pelo texto, como a presença da vaca e do tatu. São características que o texto apresenta que dá de entender que seu Damião mora no campo. Na terceira questão. A lenga-lenga que você leu está organizada em conjunto de versos chamados estrofes. Vamos lembrar o que são as estrofes. Primeiro, pessoal, a lenga-lenga, esse gênero textual está organizado em verso, que é cada frase, e as estrofes são cada grupo de versos. Ok? Observe que nós temos aqui um verso, aqui está na casa do seu Damião, aqui está o saco de grão de feijão, é um outro verso, que estava na casa do seu Damião, é um outro verso. Agora observe que as estrofes são cada grupinho de versos. Na primeira nós temos apenas uma estrofe organizada com um verso. Na segunda estrofe nós temos 2 versos. A terceira estrofe nós temos 3 versos. Na quarta estrofe nós temos 4 versos. Temos a quinta estrofe com 5 versos. Aqui nós temos outra estrofe que está organizada em 6 versos. E a última estrofe nós temos que ela está organizada em 7 versos. Ok? Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. Então, pessoal, cada grupinho desse que eu circulei é chamado de estrofes. E cada estrofe, observe que ela tem uma quantidade de frasezinhas. E essas frases é que é chamada de versos. Na questão 3, quer saber quantas são as estrofes da lenga-lenga a casa do seu Damião. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós temos 7 estrofes. 4. Compare a primeira estrofe com a última e faça um X no que você notou. Aqui está a primeira, que só tem apenas um verso, que é a que está dizendo aqui está na casa do seu Damião. E a última, aqui está o tatu, que arranhou a vaca, que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão, que estava na casa de seu Damião. O primeiro quadrinho diz o seguinte, os versos não têm rimas. Na primeira, aqui está a casa do seu Damião. Aí a segunda, aqui está o tatu, que arranhou a vaca, que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão, que estava na casa do seu Damião. Observe que nessas estrofes tem rimas. Feijão rima com Damião, por exemplo. E aqui está dizendo que os versos não têm rima. Então, nós não vamos marcar essa opção. O segundo quadrinho. Os versos têm repetições? Sim, tem palavras que repetem, como por exemplo, seu Damião, que... Ok? São exemplos de palavras que se repetem nas estrofes. Então, marque um X nesse quadrinho. Aumentou o número de versos? Sim, observe, comparando a primeira estrofe com a última, observe que a primeira só tem um verso e já na última nós temos 7 versos. Teve um aumento com relação à primeira e à última. Então, marcaremos um X no quadrinho onde diz aumentou o número de versos. O último, o número de versos não mudou? Então, aqui é falso, nós não vamos marcar, porque nós já vimos que mudou. A primeira estrofe só tem um verso e já a última tem 7 versos. Então, houve uma mudança. Então, temos só 2 respostas corretas na quarta questão. Seu Damião e os bichos são os personagens dessa lenga-lenga. Numere os personagens na ordem em que aparece o texto. O primeiro personagem que aparece é o seu Damião. O segundo personagem que aparece no texto é o rato. O terceiro personagem que aparece é o gato. O quarto personagem que aparece é o cachorro. O quinto personagem é a vaca. E o último que aparece é o tatu. Então, na ordem da história, esses são os personagens que aparecem. Sexto,
Por que os bichos aparecem na ordem que você indicou? Por que foi aparecendo nessa sequência? Converse com os colegas a respeito, depois existe a resposta. Pode ser uma resposta pessoal, de acordo com a sua interpretação. Mas, crianças, observe que essa ordem que foi colocada é porque o animal seguinte ele é sim com potencial perigo ao anterior. Ok? É como se fosse uma cadeia alimentar. Cada um vai sendo prejudicial para o próximo animal, como por exemplo o cachorro, pode ser um perigo para o rato, tá ok? Cada um sendo um perigo para o próximo. 7. Para continuar a lenga-lenga, que personagem você colocaria depois do tatu? Complete a frase. Essa questão é pessoal, cada um vai completar com a sua interpretação a palavra que você quiser colocar. No primeiro tracinho, você vai colocar o nome de um animal. E no segundo tracinho, você vai colocar o que esse animal faria com o tatu. Ok? Aqui é como se você estivesse continuando aquela historinha lenga-lenga. Eu vou colocar minha resposta e você coloca a sua. Se você colocou outro animal, deixe. A minha, eu coloquei o tamanduá. Aqui está o tamanduá. O que esse tamanduá pode ter feito com o tatu? Eu coloquei essa possível resposta, que pegou o tatu. E o tatu arranhou a vaca. Bom, no primeiro tracinho você coloca o nome de um animal. No segundo tracinho você diz o que esse animal fez com o tatu. A oitava. Você gostou da lenga-lenga? Marque com X. Uma resposta pessoal. Se você gostou, eu gostei, por exemplo, marquei sim. Ok? Para finalizar, pessoal, vamos organizar o que estudamos, ok? Nestas páginas e esse gênero textual. Sobre o que nós estudamos. Leia o esquema a seguir, tá ok? Aqui o esquema que você estudou aí, que o gênero textual que nós estudamos foi lenga-lenga, ok? Que é um gênero, que ele é organizado em verso e estrofe. Ele pode ser chamado de parlenda, pode ser chamado ainda de conto cumulativo. A lenga-lenga, nós vimos que é uma história em verso que se junta e se repetem. Nós vimos lá que várias frasezinhas vão se repetindo. Ela tem versos, tem estrofes e tem rimas, ok? Isso é as características do gênero textual lenga-lenga. Muito bem, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que tenha entendido e faça as devidas correções em sua atividade. Até a próxima aula.